Bom, amados, continuando aqui, né, sobre o perdão de Deus e o perdão do diabo. Então, aqui a gente vai para a parte 2, né? O perdão, assim como o amor, ele não busca os seus próprios interesses, né? O olhar de quem perdoa verdadeiramente não se direciona para o próprio umbigo, ou seja, para o próprio desejo, né? Mas para o céu. Como trabalho com restauração familiar, eu dou sempre exemplos envolvendo maridos e esposas, né? Mais recentemente eu vi um caso de um marido que, após abandonar a sua esposa por quase 5 anos para viver com prostitutas, procurou-a, né, para dizer que estava arrependido de tudo que havia feito. Mas, na realidade, o motivo de querer voltar para casa fora a falência financeira que já estava batendo a porta dele. Quis voltar porque não tinha para onde morar. O arrependimento aqui, né, foi apenas uma máscara, um disfarce, usado pelo diabo para enganar a pobre esposa e fazê-la sofrer mais uma vez. Se fosse verdadeiro, teria primeiramente buscado o Senhor, a comunhão com Ele, esperado pelo tempo de Deus e não ter forçado uma situação de volta. Veja que aqui é uma situação que acontece muitas vezes, né? O perdão, né, com interesse, veja. Esse perdão com interesse aqui, a gente pode ver que não veio da parte do Senhor, mas da parte do diabo, certo? Veja que eu contei aqui uma pequena história aqui, um pequeno testemunho que muitas vezes acontece, certo? Então, a gente pode ver aqui que foi um perdão forçado, certo? Um perdão forçado por interesse, né? Então, aqui o perdão verdadeiro, a gente precisa entender que o perdão verdadeiro não busca os próprios interesses. Há muitos outros maridos desejando voltar para casa porque as coisas não caminham bem para eles no mundo. E as esposas cristãs que se sujeitam a esse modelo de perdão e arrependimento, o que acontece? São repudiadas novamente mais à frente, trazendo um novo sofrimento, né? Então, conheço aqui a história de muitas situações, certo? Vamos aqui conhecer a história de uma outra mulher aqui, certo? Que repentinamente recebeu o marido em lágrimas em casa, querendo voltar, dizendo-se, né, arrependido. Mas, na verdade, foram lágrimas fingidas, mentirosas, interesseiras, né? E não tardou, ele já estava novamente massacrando a alma da esposa, fazendo-a sofrer profundamente, né? Aquela arrependimento que muitas vezes a gente já ouviu aqui, né? Eu já falei aqui sobre algumas situações. O esposo vai e volta não sei quantas vezes, certo? Aquele arrependimento mascarado. Volta chorando, eu não vou fazer mais isso, me perdoa, meu amor, eu te amo, isso, aquilo, né? E a mulher acaba aceitando, né? E essa mulher acaba o quê? Sofrendo. E acontece muito, porque o marido volta dizendo que se arrependeu, que não vai fazer mais, e volta e meia tá fazendo a mesma coisa. Porque a gente pode ver numa situação dessa que não houve transformação, não houve o perdão genuíno, certo? Então eles voltam ali com lágrimas fingidas, mentirosas, interesseiras, né? E vai saindo novamente e vai novamente fazer a mesma coisa. Então, trocar a paz com Jesus, né? A comunhão com o Pai, certo? Eles trocam a comunhão com o Pai, certo? Para viver ali as suas escolhas, as suas piores escolhas. Então, a gente viu aqui que o perdão de interesse fingido, mentiroso, interesseiro, mascarado, não vem de Deus, certo? Esse não é o perdão de Deus. Esse é o perdão do diabo. Vamos estar aqui falando sobre a terceira situação aqui, certo? Há um tempo para o perdão genuíno e verdadeiro.
E a gente sabe que não é o tempo medido pelas ambições humanas, mas pelo trabalhar de Deus, a ação do Espírito Santo. O tempo do homem arrependido não pode vir à frente do tempo de Deus. É preciso aqui buscar o Senhor de todo o coração, certo? Ser restaurado plenamente por Ele, limpo, purificado, liberto das armadilhas de Satanás. Não se deve enganar com supostos arrependimentos, né? Nem com a vida presa a idas a cultos, né? A cultos em templos, certo? Porque muitas vezes as pessoas ali estão ali com um suposto arrependimento, mas elas ficam presas ali a idas e vindas dentro de uma igreja, certo? Então isso também não representa uma libertação. A Bíblia diz que há tempo, né, para todo propósito debaixo do céu. A gente já viu lá em Eclesiastes 3:1. E a gente não deve atropelar esse tempo e passar por cima dele. O tempo de Deus é necessário para a cura e para a libertação. Por isso há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. E como perceber a chegada desse tempo? Deus, ele mostra e confirma através do pastor, né? Ou através de alguma situação que faz o acompanhamento diário, né? Que seguiu todas as etapas do deserto espiritual, né? Do cônjuge repudiado. Então Deus, ele vai mostrar, certo? O tempo vai mostrar, certo? O tempo para o diabo é o aqui e agora, de qualquer jeito, impositivo, né? Para atender apenas às nossas satisfações pessoais. Não deve ser assim, né? Então a gente não pode cair nessa armadilha. Quem é de Deus respeita e espera o tempo do Pai, né? Porque muitas vezes é a situação daquelas pessoas que não esperam e recebem o esposo antes do tempo, ou não deixa às vezes trabalhar nela, certo? Então, há o tempo para o perdão genuíno e verdadeiro. A gente deve entender que Deus, tudo há um propósito, certo? Então, vai ver o acompanhamento, né? As etapas do deserto, a gente vai ver as mudanças, certo? A gente vai sentir a diferença, certo? Do arrependimento genuíno, do perdão genuíno. Vamos estar aqui falando sobre a quarta situação aqui. O perdão vindo do coração de Deus não lembra o passado, veja, mas esquece-o, certo? Aqui uma atenção que eu quero chamar a vocês, certo? As histórias infelizes do passado, né? As nossas histórias do passado são completamente esquecidas e elas precisam ser apagadas. De que forma? A gente sabe que a gente não vai lembrar, mas a gente não deve, certo? Lembrar. A gente vai lembrar, vai ficar ali, não vai apagar a memória. Mas a gente deve, certo? Esquecer o passado, certo? Esquecer, certo? A gente sabe que não existe o pleno perdão em cima de lembranças tristes e amargas. É preciso ter coragem e fé para construir um casamento novo com o mesmo marido ou com a mesma esposa, né? Você precisa ter aí uma nova história alicerçada nos conselhos de Deus, certo? O marido que antes traía e mentia, hoje, certo? Assim acontece com a esposa. Hoje já não vai fazer, não faz mais, certo? Mas é um homem temente a Deus, que ama a esposa, né? Como Cristo ama a igreja. A esposa antes rebelde, rixosa e insubmissa, hoje ela precisa ser uma mulher calada, submissa e obediente. Ambos, né, tem que andar na mesma mão e com o mesmo objetivo, agradar a Deus. Veja que a gente aqui estava falando, perdão vindo do coração de Deus, ele não vai não vai mais lembrar o passado. Embora o passado esteja lá, mas ele não vai lembrar mais, porque você vai viver as novas coisas, né? A palavra de Deus manda a gente não lembrar o passado, certo? Então aqui a unidade no lar
e o respeito aos deveres bíblicos do marido e da esposa são fundamentais para que o casamento prossiga até a morte. Eles precisam esquecer o passado, não estar relembrando o passado, certo? Porque o perdão originário do diabo, vez em quando, fica remoendo as imagens do passado. Ou veja, certo? Como é que é aqui o perdão do diabo, certo? Olha a diferença, certo? Do perdão vindo do coração de Deus, certo? Ele não lembra o passado. Já o perdão vindo do diabo, ele lembra o passado. Ele fica remoendo as imagens do passado, buscando culpados, buscando ressentimento, né? Lembrando as mágoas de antigamente, certo? Então as mágoas de antigamente permanecem, né? Então você deve rejeitar esse tipo de perdão, certo? Esse tipo de arrependimento aqui, porque esse tipo de perdão, né? Quando você relembra, fica ali remoendo, certo? Buscando situações que aconteceram no passado. Então a gente vê aqui que você não perdoou. Você deve esquecer o passado. Você deve viver o presente. O passado você deve ser esquecido, porque esse certo perdão aqui não provém de Deus. Não provém do coração de Deus. Porque Deus, ele não fica lembrando o passado, certo? Deus, quando ele perdoou a gente, ele disse que jogou os nossos pecados no mar do esquecimento. Então a gente também tem que esquecer. É uma página virada. Mas quando a gente fica remoendo o passado, porque a gente sabe que acontecem essas situações, né? Há esposas que, quando Deus restaura o casamento, certo? Quando Deus restaura o casamento, elas ficam remoendo o passado. E aí a gente consegue ver, enxergar que ela, certo? Ela está ali, certo? Ela não perdoou o esposo. Então esse é o perdão originário do diabo, certo? Não foi o perdão de Deus, foi o perdão do diabo, certo? Que ela fica relembrando, fica ali remoendo o passado e ali acaba o quê? Perdendo, né? Então, por fim, aqui é impossível, certo? Conhecer e compreender o amor e o perdão de Deus sem conhecê-lo profundamente, sem ter ampla intimidade com ele. Fora desse amor e desse conhecimento, toda expressão de perdão é vã, certo? Inútil. Quem não conhece e ter vivenciado na própria vida, certo? A morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, nunca irá compreender os mistérios do seu perdão em nós, né? Que somos seres falhos e tão errantes, né? Então, você precisa ali realmente ter o convívio com Deus, deixar Deus realmente, certo? Se entregar verdadeiramente a Deus, porque o perdão não é difícil, como muitos dizem aí. O perdão, certo? Ele não é difícil. Quando você está com o Senhor, é algo tão lindo, tão maravilhoso, tão falso, certo? Que chega assim, você sente uma paz tão grande, certo? É realmente uma libertação, certo? Porque o perdão liberta você, não é quem você precisa perdoar, certo? Então, ainda hoje, quando muitos erram, né, transgridem, né? Quando os muitos erram, transgridem, pecam, né? E nos arrependemos, né? Em lágrimas, em abandonando o pecado, né? Mas o Senhor, ele nos perdoa e nos devolve o exato lugar em seu corpo, né? Com as mesmas promessas diante. Então, o modelo do amor e do perdão tem que ser o de Jesus, nunca o de homens, certo? Porque o de homens, certo? O de homem, ele sempre vai estar ali voltado para as coisas mundanas, certo? Então a gente precisa entender que a gente quando verdadeiramente não se arrepende, nós vivemos ali, nós abandonamos o pecado, certo? Então o modelo do amor e do perdão tem que ser o de Jesus, como eu estava dizendo, nunca o de homens, né? Lá em Efésios 4:32 diz o seguinte: antes sede uns para os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo, suportando
uns aos outros e perdoando uns aos outros, certo? E se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazeis vós também. Isso está escrito lá em Colossenses 3:13, certo? Então nós temos que nos basear nos padrões de Deus, nunca nos padrões humanos, porque nunca estaremos livres da mentira do diabo e nunca alcançaremos, certo, o padrão do céu, certo? Então nós temos que entender que o perdão de Deus, certo, é diferente do perdão do diabo. Então a gente vai estar aqui relembrando, certo, aqui esses 4 itens, certo? Qual é a diferença do perdão do diabo e do perdão de Deus, certo? Nós vamos estar aqui lembrando, certo? 1. O perdão do diabo é realizado de boca para fora, certo? É aquele perdão que você diz que perdoou, mas é da boca para fora. Então esse é o perdão do diabo. 2. O perdão, assim como o amor, não busca os seus próprios interesses. Veja que o perdão, certo? Assim como o amor, não busca os nossos interesses, certo? 3. Há um tempo para o perdão genuíno e verdadeiro, certo? Então, o tempo, certo, do perdão genuíno e verdadeiro, esse é o modelo de Deus, certo? Se não há o tempo medido pelas ambições humanas, então ele não foi trabalhado por Deus, certo? 4. O perdão vindo do coração de Deus não lembra o passado, mas esquece, certo? A gente sabe aqui que o perdão vindo do coração de Deus não lembra o passado. Quem lembra o passado é o diabo. Então, quem gosta de estar lembrando o passado, jogando o passado na cara do outro, é o diabo. Então, esse é o perdão do diabo. E o perdão de Deus é aquele que está lá, mas ele esquece, porque ele perdoou. Foi assim que Deus fez conosco, certo? Deus verdadeiramente nos amou, ele esqueceu, certo? Ele não vai estar jogando na nossa cara, certo? O que nós fizemos no passado. E é assim que a gente tem que fazer com os nossos cônjuges, com aqueles que nos fizeram mal, aqueles que precisam do nosso perdão, aqueles que a gente precisa liberar o perdão, certo? Então hoje a gente já conheceu mais uma situação sobre perdão, né? Hoje nós estamos falando sobre o perdão, sobre 2 tipos de perdões, certo? O de Deus e o do diabo, certo? A gente viu aqui algumas situações, certo? Então, que vocês possam refletir, certo? Sobre realmente perdão. Se você realmente perdoou o perdão de Deus ou o perdão do diabo, certo? Vamos refletir, porque isso é muito importante nessa jornada, certo? Pela restauração do seu, certo? Pela restauração não só do seu casamento, mas do seu interior, principalmente, certo? Da sua restauração pessoal, certo? Porque o perdão é necessário para que você, certo, venha estar no padrão de Deus. Amém?